tem 100 unidades e eles chegam a renovar um só choqueiro, chega a renovar o estoque para ver a demanda de repressão, o arsenal de repressão utilizado. E aí você começa a conversar e aí começam a aparecer militares extremamente simpáticos, que jogam peteca e tal, e moças muito apaixonadas pelaquela profissão e tal. E aí começam as colocações que me incomodaram profundamente. Um dos choqueiros diz: há 3 tipos de manifestantes. Aqueles que o fazem por ideologia, aqueles que são aglutinados, uma espécie de um sem noção que chegam e se aglutinam com a massa, sem saber o que estão fazendo ali, e os baderneiros. E que os primeiros saem do embate porque tem ideologia, os segundos saem correndo porque estão ali por acaso, e ficam os baderneiros. Ora, não há no filme alguém ou você, alguém que questione isso, que o coloque na parede. Mas como? Que análise é essa? Não é? Depois, há outro momento em que outro choqueiro diz que pode tomar a decisão. Você pergunta a ele: mas vocês esperam a ordem do comandante para tomar a decisão de usar armamento mais pesado e tal? E ele diz: sim, na hora, dependendo do embate, nós temos autoridade para decidir sozinhos e tal e tal. Do jeito que está colocado no filme, parece que são 2 exércitos muito bem equipados se enfrentando. Quando é um exército, uma força militar extremamente armada, contra pessoas que podem ter algumas pedras na mão, alguma bombinha caseira e até jogar uma bomba de gás lacrimogêneo que caiu no território rebelde de volta. Quer dizer, pelo que o filme, a segunda parte do filme dá a entender, são forças iguais se antagonizando. Quando é um monstro armado contra populações, geralmente movimentos sociais organizados. Me incomodei também muito com a ausência do MST e do MSTS, que são as 2 forças sociais mais bem organizadas do país, não aparecem no filme, não é? Então, eu achei que o protagonismo dos choqueiros é gigantesco, as forças rebeldes são praticamente esquecidas e a sequência alegórica, eu discordo de você quando você disse que eles queimam a bandeira. Eu acho que eles não queimam a bandeira. Porque quando eles tiram o núcleo azul e branco da bandeira, o que resta é um pano verde com um pedaço amarelo. A bandeira é um todo composto de 4 cores, com aquela história toda. Então eu não via ali um ato de rebeldia de se queimar a bandeira inteira na frente deles. Né? E dizer que quando aquele escudo com o azul e as estrelas e a ordem e progresso é a bandeira do Brasil, não é. É uma parte dela. Né? Então aquela alegoria final também não me convenceu. Acho que enfraquece o filme. Não sei. Acho que sim. A minha é mais curta, então. Obrigada, Maria do Rosário. Só queria, antes de responder, complementar uma questão anterior sobre as cores, porque eu falei que não foi racional, mas foi, na verdade. É só uma complementação. Porque os diretores de arte, que é o Rafael Coutinho e o Pedro Franz, que são 2 artistas incríveis, a gente conversou muito durante o processo do filme sobre a repetição dos elementos que se repetem nos blocos e sobre a soma de materiais e também sobre a paleta de cores. Então isso foi conversado, não foi super, aqui tem que ser um vermelho, não foi nesse sentido, mas o Rafael e o Pedro são 2 artistas incríveis que conversaram muito entre eles também como fazer que os 4 blocos se conversassem, mas são 4 blocos diferentes, mas tivessem uma unidade. Então, sim, existe um pensamento ali bem claro sobre essa questão das cores. Só para complementar, porque eu falei, não, mas o Pedro e o Rafael fizeram isso de maneira muito consciente. Tá? E em relação a ser um documentário em animação, na verdade, sempre foi um documentário em animação, nunca não foi animação. Talvez também pela minha história, que eu trabalho já há bastante tempo com animação,
Mas também porque, para mim, a animação não é um gênero, é uma técnica, uma linguagem. Se eu posso fazer uma ficção em animação ou um documentário em animação. E nesse caso foi um documentário em animação. O projeto nasceu assim, não teve nunca... nunca foi de outro jeito. Então, respondendo assim, claro, objetivamente, sempre foi um documentário em animação. Obrigado pelas considerações, Rosário, pelas indagações também. Eu tentei anotar aqui, você contou muitas coisas, tentei anotar aqui algumas linhas de reflexões que eu tenho me feito para dividir com vocês sobre isso. Receio não conseguir concatenar tudo, porque realmente você coloca 3 perguntas que são muito amplas, né? Mas a primeira coisa que eu queria te dizer é que a gente não tem muito no Brasil ainda o que você falou de Comboli, por exemplo, né? A gente ainda recentemente tem crescido um pouco mais essa tentativa de filmar pessoas numa situação de desacordo, né? Como é que a gente filma essas pessoas, né? Quais são os dilemas éticos que são postos para quem vai filmar essa alteridade contrária, digamos assim, pessoas que estão ali e que você tem uma divergência radical em relação a elas, em diversas instâncias. Por que você vai se dispor a fazer um filme com elas e como esse filme quais são as condições reais para que esse filme exista, né? A primeira questão com relação a isso é que existe um paradoxo gigantesco nesse gesto. Esse paradoxo ele pode ser resumido da seguinte forma: você quer fazer um filme contra aquelas pessoas, mas você precisa estar junto delas para fazer esse filme. A menos que você faça um found footage ou um filme com a câmera completamente distanciada, evitando qualquer tipo de contato, que também é possível, mas você precisa de uma anuência de participação delas e esse filme precisa de alguma forma mobilizar o desejo delas de participar desse filme. Concorda? Então você vai ter que se deparar com esse paradoxo. Essa cena que envolve pessoas que estão em desacordo, ela é uma cena em si controversa, no sentido de envolver essas duas dinâmicas contraditórias, e também em si muito instável, porque é uma cena em que o documentarista ou a documentarista e a pessoa que está sendo filmada tem que administrar essas divergências ou convergências para permitir que a cena continue existindo. Isso é um gesto mútuo e recíproco, né? E é um gesto que o documentarista e a documentarista que for empreendê-lo tem que estar ciente disso. E é um gesto muito arriscado, porque essa dinâmica de contato envolve, evidentemente, uma dimensão empática. Você precisa escutar aquela pessoa. Você precisa participar, de alguma forma, da percepção de mundo dela. Então, como é que você vai gerenciar o fato de discordar daquilo tudo, ou de parte daquilo, ao mesmo tempo que você está tendo que ter essa relação que se constrói numa cena ali, que envolve um espaço que reúne aqueles polos controversos ou contrários, né? Então é um desafio para qualquer pessoa. Como eu falei nesse filme, eu tinha esse lado que você não concorda com a eficácia da alegoria, eu continuo achando que ela é eficaz, e que o gesto de atacar a bandeira do Brasil, ele começa, na verdade, com um recorte. Isso aí em si já é um crime ou uma contravenção de acordo com a legislação vigente. Então, existe sim, a princípio, esse gesto. E o que se toca fogo depois é uma continuação de um gesto de destruição que visa uma transformação. Bom, mas voltando na questão dessa cena instável, eu queria colocar o seguinte. Tem um documentarista cambodjano chamado Hitpan. E ele fez um filme que eu acho muito lindo, chamado S21. E, bom, eu estudei muito esse filme e li bastante o que Hitpan falava. E ele tem uma hora que ele coloca assim: eu não julguei ninguém. O filme, só para quem não viu, ele é feito com... Houve um genocídio no Camboja, orquestrado pelo Khmer Vermelho, onde morreram pessoas. Quantos? 2 milhões de pessoas.
Como é que você chama? Tá sendo censurado aí. Perdão? Não deu pra ouvir. E nesse filme, ele vai mobilizar os antigos carrascos que perpetraram o genocídio. Torturadores, assassinos, gente que tinha uma série de homicídios nas costas. Hickman falava assim: eu não julguei ninguém, eu não podia ser juiz daquelas pessoas, mas eu introduzi no filme uma dinâmica em que a gente permitia que quem quisesse fazer um exame de consciência poderia participar. Eu acho que no filme Com Batalhão de Choque eu estava um pouco implicado por essa mesma dinâmica. Eu tenho minhas críticas à polícia, todas elas. Se eu fosse me dispor a entrar no batalhão julgando aquelas pessoas que estavam ali, ou fazendo as críticas que eu tenho à polícia e à atuação individual também ali, naquele encontro, o que eu acho que a gente teria é um filme de ruído em que as duas partes continuariam muito certas de suas convicções. Então o filme se dispõe a uma escuta estratégica e política que visa promover essa possibilidade de encontro e de transformação. Dentro dessa dinâmica,